Olá pessoal, hoje no século XXI, no ano de 2022, dá para se ver claramente, de forma evidente, que muitos países no mundo precisam de que seja mudado a sua sorte, porque muitos países estão vivendo um caos, um desespero, uma coisa muito prejudicial para a população que vive nesses países. Então, a população está sofrendo as consequências de muitas coisas que estão acontecendo de forma errada nesses países. E isso significa o quê? Que esses países precisam que a sua sorte seja mudada, para que a sorte da população que vive neles também seja mudada. A sorte não é algo que seja referente a um tipo de jogo, como sorte e azar. Não. A sorte é algo muito mais sério do que isso. Por quê? A palavra sorte nas Escrituras quer dizer vida. E significa também mudar a forma como estamos vivendo. Então, nos países hoje onde a população está sofrendo muitas más consequências da má administração pública, de pessoas que presidem o país de forma errada, por causa de movimentos sociais como o comunismo, por exemplo, esses sistemas políticos, eles causam muitos males para a população. E isso é o que está prejudicando muitos países hoje. Então, muitas pessoas nesse país estão fugindo desse sistema opressor que traz muito desemprego, muita fome, muita perseguição religiosa, física, política, enfim. Trazem também a proibição da mídia, digamos assim, o controle da mídia. Então, tudo isso afeta a população que, infelizmente, sofre as más consequências disso. Então, para cada um desses países, o que seria necessário é que a sorte de cada pessoa que vive nesse país pudesse ser mudada, ou mesmo a própria sorte do próprio país em si deveria ser mudada. Mas como fazer para que isso aconteça? Seria necessário que a população que sofre, que está sofrendo com isso, deveria agora se unir e clamar a Deus para que Deus pudesse mudar a sua sorte, ou a sorte do seu país. E ele sim iria agir sem impedimento algum por causa do clamor daqueles que pedem a Deus que restaure a sorte do seu país. Ele iria fazer isso de forma séria, responsável, com eficiência. Ele iria agir dessa forma. Ninguém iria impedir a ação de Deus para restaurar a sorte da população ou do país em que ela vive. Então, isso é importante. Aqui, por exemplo, no Brasil, dá para se ver claramente que a ação eficaz de Deus já está começando a mudar a sorte da população do Brasil. Porque o presidente atual que preside o Brasil hoje, ele, de alguma forma, está agindo para que isso aconteça. Não por ele mesmo, mas porque a ação de Deus na vida dele leva a ele fazer isso. Então, isso é importante. É importante que a população de cada país possa ter essa disposição no seu coração de pedir a Deus, de rogar, de orar, de suplicar, para que Deus possa intervir para mudar a sorte do povo, da população ou do país. Então, isso é algo que está revelado nas Escrituras, tem muitos textos, onde o próprio Deus, ele age para restaurar a sorte. Então, tem um texto aqui que eu vou ler, são 5 textos que eu vou ler aqui, a respeito desse assunto. Porque é necessário que a sorte seja restaurada.
Mas não vai ser nem por mim nem por você. Vai ser quando você e eu clamarmos ao Deus vivo e verdadeiro, para que Ele mude a nossa sorte. Porque ninguém pode continuar vivendo num país onde as coisas erradas afetam a população, de várias formas erradas. E quem sofre as más consequências disso é a própria população. E é essa população que tem que tem parte dessa população a vontade de clamar a Deus para que Ele possa intervir, para que Ele possa mudar a nossa sorte. Então, quando a população do Brasil, de forma unânime, fazer isso de fato, de verdade, com certeza Deus vai agir em favor dessa população, mudando a sua sorte, mudando a sorte do seu país. Então, eu vou ler aqui agora esses 5 textos. O primeiro deles está aqui no Salmo, no livro dos Salmos, Salmo 126, do versículo 1 ao 6. Então, esse texto é muito bem claro a respeito disso. Ele diz assim, ó: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, repare que quem restaurou a sorte foi o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, o Deus vivo e verdadeiro. Só Ele pode restaurar a nossa sorte, mais ninguém. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com certeza, pessoal, quando o Senhor restaura a sorte, Ele faz grandes coisas para que a sorte seja restaurada. Então, ele está relatando aqui algo que o próprio Deus fez. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Então, Ele fez muitas coisas para restaurar a sorte daquelas pessoas. E por isso elas estavam alegres, satisfeitas. Elas estavam gratas. Elas estavam cheias de júbilo. Isso é bom. É o bom resultado deles terem recebido a restauração, ou melhor, a mudança de sorte por parte da ação efetiva de Deus. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, a população daquele país, daquela cidade, disse: restaura. A oração deles era essa: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Então, quando a população, de forma unânime, faz esse pedido, essa súplica, essa oração a Deus, dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte, Ele responde e muda a sorte daquela população. Então, é isso que as pessoas têm que fazer hoje. Elas têm que entender isso. Agora, o próximo texto que eu vou ler aqui está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 16, versículo 33. Provérbios de Salomão, capítulo 16, versículo 33. Então já escuta assim, ó: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Então, toda a decisão para se restaurar a sorte vai partir de Deus. É isso que nós devemos aprender. Tem que partir dele. Então, quando a ação de mudar, ou melhor, quando a decisão de mudar a sorte de um povo parte de Deus, com certeza Ele opera de forma eficaz para que a sorte seja restaurada. Então, isso é importante. Isso é importante para que as pessoas hoje se conscientizem disso.
A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Então, temos que clamar a Deus para que Ele tome essa decisão de restaurar a nossa sorte. A sorte de qualquer país que possa estar passando por problemas difíceis, sociais, políticos, econômicos, religiosos, enfim. Qualquer coisa pode ser restaurada nesse país se o povo tiver essa... Se do povo partir essa vontade de orar para que Deus assim faça. Então agora o próximo texto que eu vou ler aqui está no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 30, versículo 3 e depois o versículo 18. Deixa eu só passar a página aqui. Jeremias, capítulo 30, primeiro versículo 3, depois o versículo 18. Então, no versículo 3 está escrito assim, ó. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. Então, o próprio Deus aqui está garantindo que iria mudar a sorte do seu povo de Israel e de Judá. Então, quando ele toma essa decisão de mudar a sorte, assim acontece, porque ninguém pode impedir a ação, o agir de Deus a esse respeito. Ele restaura a sorte sem impedimento algum, e a sorte é restaurada. Então, tendo essa confiança em Deus, de que assim ele pode fazer, cabe a cada pessoa, em qualquer país do mundo que esteja passando por algo que precise que a sorte do seu país e da população seja restaurada, é hora desse povo, onde isso está acontecendo, clamar ao Deus vivo e verdadeiro. Aí sim a pessoa vai ver o resultado desse clamor. O resultado vai ser que Deus vai restaurar a sorte, sim, com certeza. E agora o versículo 18. Nesse mesmo capítulo aqui, capítulo 30, versículo 18. Vou passar a página aqui. Aqui assim está escrito assim, ó. Assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas e o palácio será habitado como outrora. Então, se a situação de um país estiver em ruínas, digamos assim, mesmo assim, pode acontecer a mudança de sorte. E tudo pode mudar pela ação efetiva de Deus. O poder dele para agir dessa forma, não há limites que possam conter. Ele resolve tudo, ele muda a sorte, ele muda a vida, ele muda a forma como a população está vivendo hoje, para uma melhor. Essa é a mudança de sorte eficaz que ele falou aqui que iria acontecer nas tendas de Jacó, como está escrito assim, ó. Assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. Então, essa é a garantia, essa é a afirmação que tem que levar hoje as populações de países que estão arruinados, digamos assim. A população desse país tem que ter essa confiança de que Deus pode mudar a sorte desse país, fazer tudo mudar. Então, ele pode operar isso sim. A população do país tem que ter essa atitude de clamar a Deus, para ver o que ele pode fazer a respeito disso, com certeza. E agora o último texto que eu vou ler aqui
está no livro, ou melhor, não, ainda em Jeremias, o último é depois. É Jeremias capítulo 33, versículo 7 e 8. Aqui, esse texto vai mostrar claramente que quando Deus decide mudar a sorte de um povo, ele faz isso de forma eficaz, com certeza. Então, esse texto aqui já escrito assim, ó. Jeremias capítulo 33, versículos 7 e 8. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio, purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Então, quando Deus, o Deus soberano em seu poder, em sua glória, ele decide mudar a sorte de um povo, restaurando aquilo que estava arruinado, ele faz isso de forma eficaz. Ele até mesmo perdoa as suas iniquidades, perdoa as iniquidades e tudo aquilo, até mesmo, ele perdoa as iniquidades e os pecados e toda a transgressão que aquele povo fez contra ele. Isso é o que ele garantiu aqui nesse texto. Então, dá para se ver que quando Deus decide mudar a sorte de um país, por conta do povo ter clamado a ele, ele faz isso sem impedimento algum. Então, a mudança de sorte é eficaz. E o povo vai se beneficiar dessa mudança de sorte, com certeza. Eles vão ter motivos de se alegrar, de regozijar, de agradecer, de poder ver que Deus agiu assim em favor do povo. Porque o povo decidiu, em seu coração, orar para que isso acontecesse. Clamar para que Deus pudesse restaurar a sua sorte. E Deus restaurou a sorte, sim, e edificou tudo aquilo que estava arruinado. Reedificou tudo aquilo que estava arruinado para o benefício da própria população do povo que decidiu clamar a Deus para que ele agisse e mudasse a sua sorte. Então, agora eu vou ler aqui o último texto, está no livro do profeta Sofonias. Deixa eu achar o texto aqui rapidinho. Livro do profeta Sofonias, capítulo 3, versículo 20. Livro do profeta Sofonias, capítulo 3, versículo 20. Está escrito assim, ó. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então, mais uma vez aqui, Deus está mostrando claramente que quando ele muda a sorte de um povo, ele faz de forma eficaz. Ele muda totalmente. Todo o quadro que estava em ruínas, todas as más consequências de muitos erros de umas administrações públicas, de políticos, que trouxeram más consequências para a população, ele muda tudo. Quando ele restaura a sorte desse país, ele muda tudo completamente. Ele faz tudo sem defeito algum. Ele restaura a sorte de forma perfeita. É isso que ele está falando aqui, ó. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Todos os povos da terra irão ver o que Deus fez por aquele país para o qual ele restaurou a sorte. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu
vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então, o que o Senhor diz para você é que Ele pode fazer isso. Agora, a ação para que Deus faça isso ou melhor, tem que partir da população. A população tem que se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e orar a Deus de forma sincera, verdadeira, para que assim Ele possa ouvir dos céus, sarar a sua terra, restaurar a sua sorte e fazer com que o seu país fique melhor do que era antes, de forma que o nome desse país seja um louvor para outros povos. Então, isso é importante se dizer, para que assim, agora, nós possamos ter essa esperança. Porque a nossa esperança tem que estar em Deus. A nossa confiança tem que estar nele. Os nossos olhos têm que estar fixos nele. Ele é a nossa esperança. A única esperança que existe para restaurar a nossa sorte é a ação de Deus eficaz. Então, eu espero que agora a população de cada país do mundo que está passando por algum momento difícil, digamos assim, possa, de forma unânime, querer que Deus restaure a sorte do seu país. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.